quero convidar você a abrir as suas Bíblias e deixar aberta em 2 Samuel 24, de 18 a 25. 2 Samuel 24, de 18 a 25. Vou pedir para a Eliana Tuono, por gentileza, Eliana, fazer essa leitura. Peço que o microfone chegue até ela e ela fará a leitura desse texto, que também está sendo projetado. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. O preço do perdão. Esse é o tema para hoje, nessa noite, se assim o Senhor nos permitir. Eu fico a pensar que em tudo nós temos um custo. A partir do momento que nós nos levantamos, a gente já começa a gerar um custo. Porque a gente vai até o banheiro, a gente lava o rosto, escova os dentes, usa o sabonete, liga o chuveiro se vai tomar um banho. E já começa a gerar custos, porque tudo isso tem custo. Nada é de graça. Você paga a conta, você compra o sabonete, você compra a pasta de dente. E assim o seu dia vai caminhando e você ou pega o transporte coletivo e paga pela passagem, ou se você tem o seu carro próprio, você pega o seu carro, teve um custo para esse carro, você coloca combustível nesse carro, que não é barato, você paga os tributos desse carro e assim vai. E o seu dia vai caminhando e você vai tendo o seu custo diário, o seu custo pessoal, o seu custo de vida. É assim a nossa vida no cada dia. Vivemos sobre um custo. Tudo tem um custo. E quando então vamos adquirir algum bem chamado bem durável, né? Bem durável. E a gente vai, e a gente está precisando, e a gente escolhe, e a gente tem a tendência de querer o melhor. Na verdade, a gente escolhe bastante para que esse nosso tão suado dinheiro seja bem investido. Porque ele é suado e a gente quer investir o melhor. A dona de casa, quando vai trocar o fogão, né? E ela avalia, não é verdade, Elis? A gente olha para o fogão e vê qual que é o melhor, o mais adequado. E a gente procura escolher o melhor. Os homens, quando vão procurar um carro, aqueles que podem comprar um carro, que têm condições, ele procura escolher o melhor. Ele procura escolher aqueles que é mais favorável à necessidade que ele tem. E na medida que ele vai querendo coisas melhores nesse carro, o chamado acessórios, isso vai tendo um custo cada vez maior. A nossa vida é assim, ela é formada de custo diário. Não temos como não ter um custo diário. E eu fico a pensar, e quando nós voltamos para as coisas do Senhor,
será que nós temos que ter um custo também? Será que é necessário ter um custo para as coisas de Deus? Ou nós nos enganamos, pensando que as coisas do Senhor não são assim e não precisa ser assim? Nós vamos tentar expor aqui diante da palavra de Deus e vamos procurar respostas para isso e ver se nós conseguimos encontrar essa resposta, né? Se vamos conseguir hoje aqui encontrar respostas e que essas respostas possam ser desafiadoras para a nossa vida para com Deus, diante dessa missão tão importante a qual os salvos por Jesus receberam. Então nós temos esse texto aqui que a nossa irmã leu para mim, e para que nós possamos ter uma melhor compreensão desse texto, nós precisamos ir lá para o início do capítulo 24. Né? Você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o que estava acontecendo aqui, nessa parte, onde chegamos aqui. Davi, ele estava em meio a uma punição. Uma punição por quê? Porque ele resolveu, diz a palavra do Senhor, que ele, incitado por Satanás, ele resolve fazer um censo, fazer uma contagem entre Israel e Judá. E aqui a gente dá para entender que, de uma forma, você me diz, mas, Valdir, mas que mal tem nisso de levantar um censo, de fazer uma contagem? Realmente, não tem um mal nenhum. Mas o que acontecia é o seguinte, que aqui ele estava ostentando. Ele queria saber quantos soldados ele tinha em seu poder. E ele sabia que ele não tinha essa necessidade de querer saber quantos soldados ele tinha. Porque Davi, desde jovenzinho, desde lá do princípio, se você vai para as Escrituras e tem curiosidade de querer saber e conhecer a trajetória de vida de Davi, você vai notar que quando Davi aparece ali no início de 1 Samuel, e ele se apresenta diante de Saul para enfrentar, se oferecendo para enfrentar o gigante Golias, ele se apresenta com uma credencial assim. Se você for lá ver, que Saul, diante da situação de falar assim, poxa, mas você é um jovenzinho aí, magrinho, você não vai fazer frente para esse gigante Golias. Mas ele fala, quando eu pastoreava o rebanho de meu pai, Jessé, né, quando eu vinha o urso e o leão para atacá-los, e eu os espantava, bem provável que com a funda, o estilingue, né? Eu o espantava. Mas quando o leão veio para me atacar, eu o peguei e o matei. Aí você fala, deve ser um leãozinho. Não, o texto diz que Davi o pegou pela juba. Quem tem juba é o leão adulto. Meus irmãos, quem pode matar um leão? É o chamado na unha, né, Zé Pereira? Catar na unha e matar um leão. Se não é por Deus, pela força de Deus, pelo poder de Deus. Davi sabia disso. Então aí, de toda essa situação, ele quer saber quantos soldados. Não havia necessidade dele querer saber quantos soldados estavam ao seu comando. Porque sempre Deus é que pelejava por Davi. Desde esse princípio aí que eu acabei de contar ao gigante Golias, Deus indo sempre à frente dele e Deus pelejando por ele. E aí ele chega diante do comandante dele, o fiel escudeiro Joabe, e ordena então que ele fizesse essa contagem. E Joabe vai e levanta o censo. E realmente ele chega no número que talvez aí esse ditador coreano da Coreia do Norte ia ficar espantado com o número mesmo. Na contagem entre os homens de Israel, homens que pegavam na espada, estavam na idade militar. A palavra de Deus está dizendo isso, viu, irmãos? Não estou inventando, não. 1.100.000 soldados em Israel. Em Judá, 470.000 homens que pegavam na espada. Soma 1.570.000 logo. E não foram contados os da casa de Levi e dos da casa de Benjamim. Porque Joabe
que tentou convencer a Davi a não fazer isso. E não conseguiu convencê-lo a não fazer, a não realizar esse censo. Mesmo assim, Davi insistiu e Joabe obedeceu, porque ele era o rei e assim obedeceu às ordens do rei, né? Mas mesmo assim, contrariou, não fazendo a contagem dessas duas tribos, essas duas casas, né? Aí, o que aconteceu? Mais tarde, o profeta Gade, chamado na palavra de Deus de vidente de Davi, Deus irando contra ele, diante do pecado dele cometido, manda a ordem que haveria o quê? Ele poderia escolher entre 3 castigos: 7 anos de fome, perseguição por seus inimigos durante 3 meses, 3 dias de peste em todo Israel. E Davi, ele preferiu a peste. Mas quando o anjo do Senhor estava para destruir destruir Jerusalém, Davi pediu que Deus poupasse a população da cidade e descarregasse a sua ira sobre ele próprio e sobre a sua família. Vemos isso no versículo 17, né? O reconhecimento e aí o cair em si. Você que já acompanhou e conhece bem a história de Davi, vai saber que Davi por diversas vezes pecou. Mas tem algo aqui que já serve de lição para nós. Nós também que somos pecadores, que somos condicionados uma vida muitas vezes de pecado diante de Deus. Pecamos, como foi lido aqui, o texto de 1 João. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, então somos pecadores. Mas aqui ele traz um exemplo de vida, que é um arrependimento rápido. Eu acho que já serve de lição para a gente poder extrair isso da palavra de Deus. O arrependimento rápido, e ele tem um arrependimento rápido aqui. E a palavra de Deus também fala que Deus reconsiderou a ordem de matança e mandou o anjo da morte parar. Mas mesmo assim, morreram 70.000 homens em Israel. 70.000 homens morreram devido a esse pecado. Romanos 6:23, quem lembra? Não. É isso mesmo? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E aqui se faz presente o salário do pecado. O salário do pecado gerou o pecado gerou a morte. Aí, irmãos, voltando aqui para o nosso texto, que acabamos de ler. Então, vamos lá, voltando para o texto. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe e levanta um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Isso é uma ordem de Deus. Deus falando através do profeta Gade que ele deveria fazer isso. Ir até esse Araúna. Se você vai para o texto paralelo, que fica em 1 Crônicas 21, de 18 a 27, se você é curioso, você vai ver que há alguns nomes, há um diferencial. E aí quando a gente vai estudar, a gente vai fazer uma pesquisa, tem uns que dizem algumas situações, que não é o caso, não é no foco nosso aqui hoje. Mas se você for lá nesse texto paralelo, você vai ver algumas diferenças assim, de colocações, que não é o fundamental, né? Então aqui Deus ordenou que Davi levantasse essa eira, né? E o que seria essa eira? O que seria isso, eira? O pessoal do interior, o pessoal da roça, já ouviram falar e sabe o que é o chamado terreirão. Quem lembra disso? Quem sabe disso? Já ouviu falar do terreirão? Onde que é esse terreirão? Para que ele serve? Terreirão é um local, na propriedade rural, onde geralmente o produtor rural, ele escolhe uma parte mais alta da propriedade dele. Por que mais alta?
porque aí, no caso, não vai vir a enchente e alagar os seus grãos que ele vai recolher e colocar lá para secar, como um café, né, em coco. O café em coco precisa de secagem. Um feijão, hoje em dia o maquinário tudo já faz todo o processo, mas o pessoal do antigo precisava arrancar o feijão e levar para esse chamado terreirão, e nesse terreirão, caso virasse chover, era mais fácil de cobrir, né? E também bater o feijão, secar o feijão, e da mesma maneira. Então, um local numa propriedade onde era algo valioso, esse local. E aqui nós vamos ver aqui algo valioso. E me chama a atenção aqui também. Esse local, essa eira de Araúna, foi o mesmo local, é o alto do Monte Moriá. E nesse local foi onde Abraão ofereceu a Isaque em sacrifício. E mais tarde, Salomão, nesse mesmo lugar, vai edificar o templo de Salomão. O que me faz pensar? Era um lugar precioso, era um lugar muito bom. E aí me faz pensar também, padrão de Deus. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Deus exige o melhor. Vocês lembram como que era o padrão? O padrão para o animal, para ser sacrificado? Macho sem defeito, né? Macho sem defeito, o que é isso? Não é o melhor? Era o melhor. E o que o Deus não queria? Não queria o cego, o coxo, o aleijado, esse animal. Deus não queria esse. Então, padrão de Deus, vamos focar, Deus quer sempre o melhor. Abrindo aqui um parênteses aqui, eu fiquei muito encantado aqui com o aniversário da UPA e Mocidade. Sabe o que eu achei legal? Quando os irmãos vieram aqui, os irmãos do Azaf, e tocaram o hino oficial da Mocidade. Eu vibrei com aquilo. Me senti com 18 anos, vendo o hino oficial da Mocidade cantando de uma maneira tão bonita, tão bem tocada, tão bem conduzida. E eu até falei para o Renaldinho, eu falei, Deus abençoe vocês, eu achei tão belo aquilo, e eu entendi que deram o melhor, porque me chamou a atenção, isso aí. Então esse é o desafio, irmãos, cada vez querer oferecer o melhor ao Senhor. Aí no versículo 19, né? Davi obedece à ordem do Senhor, né? Ele obedece, ele vai até esse local onde o Senhor havia ordenado. Veja bem, Deus já tinha ordenado qual era o lugar. Não é qualquer um. Ache qualquer lugar aí, qualquer terreninho aí, na beira do rio. A beira do rio é mais barato, né? Não é não? Geralmente. Não, mas Deus determinou e disse a ele qual é que ele deveria ir adquirir. Então aí seguindo, meus irmãos, no versículo 20, já caminhando rapidamente, não é a intenção da gente tomar muito tempo. Araúna recebe o rei Davi com o seu rosto em terra. Observem aí, reconhecendo a majestade de Davi. Aí me chama a atenção, eu quero que você também olhe para esse versículo e pense o seguinte. Araúna aqui, ele não era da casa de Israel. Ele não era um chamado crente, né? Não era um chamado crente. E ele se curva ali diante de Davi. Esse Jebuseu e os Jebuseus, eles já habitavam aquela terra antes da conquista de Davi, daquela região. Davi conquistou aquela região e os Jebuseus estavam ali. E Davi não os expulsou, mas permaneceu ali. E aí me chama a atenção, imagina a cena, Araúna olhando e vindo Davi chegando, com sua tropa, com seus comandados, aproximando. E agora, que será de mim? Lá vem Davi de novo. Será que ele vai me colocar para fora daqui? Né? Então, ele sabia o poder que tinha nas mãos de Davi. Então aí no versículo 21, né, Araúna pergunta ao rei, qual o motivo da sua visita? Imagino eu até tremendo, qual o motivo da sua visita? E aí Davi responde para ele,
para comprar de ti a eira, esse local de secagem de grãos, de debulhar o trigo, a fim de edificar um altar ao Senhor. Ele diz para Arão, qual é o motivo, qual é a razão para que cesse a praga sobre o meu povo. Cessasse a praga sobre o povo dele. Aí a gente vai descendo um pouco mais. Então Araúna, ele queria dar tudo ao rei sem que precisasse pagar. É interessante a gente parar para pensar aqui. Qual a motivação desse homem, Araúna? Será medo? Será que ele estava vendo o Deus de Israel por intermédio do anjo da morte, que o texto diz mais atrás, e também no texto paralelo, 70 mil homens morrendo. Aí ele fala, e agora? O que vai acontecer? Eu acho que é melhor ser o chamado mais bonzinho possível, porque acho que me poupe, porque de um lado tem Deus destruindo, por outro lado tem aqui Davi. Então ele vem nessa atitude de querer, poxa, deixa eu me adiantar aqui, deixa eu oferecer a ele. Então ele queria dar tudo sem que precisasse pagar, né? E a gente entende aqui, meus irmãos, pelo versículo 23, olha só, ele fala aqui, tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, quer o Senhor teu Deus te seja propício. Quando alguém aponta e diz, é teu Deus, o que ele quer dizer? Que não é o meu Deus, ele é teu. Então, me chama a atenção será que Deus quer alguma coisa de alguém que não seja o servo dele? Vai aceitar uma oferta de que não seja? Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa da nossa propriedade? A Ele pertence todo o ouro e a prata. A Ele pertence. Aqui alguém, então, o que Ele quer de nós? Ele quer a nossa vida em oferta de gratidão. E não os bens, como aqui Araúna quis se adiantar para oferecer a Ele, né? Então aí na continuidade, no versículo 23, né, caminhando, né, no 22 para 23, o 24, né? Então Araúna queria dar e não sem que precisasse pagar. Ele não era israelita e ainda assim quis oferecer os seus bois e seu campo para Davi sacrificar a Deus. Mas a resposta de Davi foi essa: não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Araúna quer dar a Davi o local e os bois para o sacrifício, mas tinha entendido que o sacrifício sem custo não era um sacrifício de verdade, que o perdão sem custo não era perdão. Davi, assim como nós, não poderia pagar o preço pelo perdão da reconciliação com Deus. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Quando você vai lá para Crônicas, vai falar pelos bois e pela eira 600 ciclos de ouro. Você consegue ter essa informação indo para Crônicas. Então, Davi recusou os bois. Aqui o recusar, eu entendo que o recusar aqui já se tornou uma situação diferente. Quantos já viram alguém por prepotência dizer, quanto você quer por isso? Fala o preço e que eu vou fazer o cheque. Uma maneira assim que quer dizer que, põe o preço e que eu pago. Hein? Né, Jesus? Põe o preço na moto aí que eu vou fazer o cheque aqui. Essa é uma prepotência. Nesse momento aqui eu entendo que Davi estava quebrantado. E ele entendia que ele precisava fazer isso, porque ele reconhecia
a situação dele de pecador e entendia quem Deus era. E ele precisava mudar de atitude. Recusou os bois não por ostentação ou orgulho, mas por entender perfeitamente a condição dele. O preço pelo pecado de Davi não foi pago com prata e ouro, mas com a obediência e arrependimento. Por favor, coloquem, Willy, 1 Samuel 15, 22. Eu convido você a ler comigo, ou todos juntos. Dá para ser? 1 Samuel 15, 22. Beba uma água. Vamos de uma só voz? Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E aí? Então o que é melhor para Deus? É o obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Caminhando para o versículo 25, a gente já também conduzindo para o final. Davi então ele edificou naquele lugar um altar ao Senhor e apresentou as ofertas pacíficas, como diz o texto. Oferta pacífica era oferta de paz, de louvor, de gratidão a Deus. Assim era a oferta pacífica. Essa era a finalidade da oferta pacífica. Aquele holocausto de animais realizado nas terras compradas de Araúna, como todos os outros oferecidos naquele tempo, apontava para quem? Era o chamado tipo de Cristo, apontava para Jesus. O sacrifício apontava para Jesus, o Filho de Deus, o Cristo prometido, que viria para oferecer-se a si mesmo em favor de muitos para remissão de pecados. Isso é graça, a maravilhosa graça. Mateus 26, 28, por favor, mais uma vez, para a gente caminhar para o final. Mateus 26, 28. Vamos novamente ler uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Por isto, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Que maravilhoso! Essa é a maravilhosa graça, a justiça verdadeira. Não é por ouro, não é por prata que você compra, mas é a graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. Isso é graça. Vem de Deus, algo que vem de Deus, um presente para nós. Tudo tem um custo, né? Como começamos a falar. Mas por que na vida espiritual muitos ignoram isso? Ser crente, ser servo de Deus tem um custo. E devemos sempre analisar esse custo. Não precisamos mais sacrificar, como já falamos, né? Porque Jesus pagou alto preço, dando a sua vida em nosso favor, morrendo a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E me chama a atenção um cântico, que nós sempre em Santa Ceia cantamos aqui. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Qual é esse preço? Que pagaremos o preço? Nós cantamos, gostamos de cantar, é lindo, é maravilhoso, mas qual é o preço? O preço, eu creio que é o compromisso para com Deus. Falamos do fazer o melhor para com Deus.
A moeda é o nosso tempo para Deus. É o chamado serviço para o Senhor. Dedicação. E por que não dinheiro? Às vezes muitos podem pensar, eu não tenho nada a ver com isso, não. Como falamos que tudo tem um custo, a tesouraria sabe quanto custa para manter toda a igreja. Existe um custo. Nada é de graça, nem para a igreja. Preço para a nossa edificação, temos a partir de um boletim, bancos, energia elétrica, que não é pouco, sinal de internet, que tem custo, revista de escola dominical, é um custo. Você tem fugido desse custo? Naquela posição assim, olha, não tem nada a ver com isso, ou eu não posso, deixa para aquele lá que ganha melhor. Vale a pena investir no reino de Deus, mas isso significa que o investimento não é apenas financeiro, mas é um investimento de si mesmo, colocando-se na presença de Deus para fazer o melhor para Ele. E eu entendo que fazer o melhor, pagar esse preço, é se colocar no nosso tema, a igreja fora da caixa, dizer, eis-me aqui, e ir trabalhar, obedecer o ide do Senhor, de proclamar o evangelho, ir por todo mundo, proclamar. Eu digo o seguinte, contando um pouquinho, e também até, irmãos, permitam fugir até um pouquinho da temática aqui, me permitam isso já para eu fechar a meditação dessa noite. Na medida que nós nos colocamos como igreja fora da caixa, coisas interessantes acontecem. Eu pude compartilhar isso com o nosso irmão Edilson hoje lá em Utinga, os irmãos diáconos levando as cestas básicas lá naquela comunidade, uma comunidade tão carente. E Deus tem feito coisas interessantes e novidades têm acontecido na nossa vida. Esses dias, sem menos eu esperar, me veio um bilhetinho assim, uma meia folha de caderno. Era de um detento, de um presidiário. Me pedindo, sabe o quê? Livros para estudar a Bíblia, porque eles estão se juntando e querem estudar a Bíblia. E eu tenho uma Bíblia de Genebra que está bem usadinha lá, e eu falei para ela que eu vou mandar para Ana Paula levar até o presídio. Se você for conversar com o presbítero Alcides sobre a questão social, ele vai ter muita coisa para falar para você, de coisas que Deus tem colocado na vida dele, situações que ele tem vivido lá, vendo a miséria que tem naquele local. Não só naquele local, mas é um local onde nós falamos porque nós estamos lá. Eu entendo que na medida que nós colocamos, nos colocando fora da caixa, nos colocamos fora da caixa, Deus coisas incríveis vem colocar diante de nós. Se você conversar também com o presbítero Mobílio, com a nossa irmã Cristina, eles vão dizer para você qual é a satisfação de ser abraçado por crianças lá na praça, as crianças esperando ele chegar. Não tem dinheiro que pague isso. Então, vamos nos colocar para fora da caixa. É muito gostoso estar aqui, é maravilhoso assistir às aulas, confortável, mas eu digo uma coisa para vocês, é muito maravilhoso também a gente ir para a obra, né, Fernando, Joyce? Gostoso, né? Tocando hoje lá, as crianças cantando, como dizia o pastor Luciano, a veinha do pescoço parece que vai estourar. É algo maravilhoso. Amém, irmãos? Que assim o Senhor possa nos abençoar com toda a graça dele e como igreja nós caminharmos rumo a Jerusalém Celestial. Amém? Deus possa abençoar os irmãos.